A longa e atribulada viagem dos grandes rios peninsulares, o Douro, o Tejo e o Guadiana, através da história da Terra, fez deles os construtores de algumas das mais monumentais paisagens de Portugal. Ao longo dos seus cursos superiores, rasgaram-se ribas e desenharam-se meandros de formas impressionantes e que, durante séculos, constituíram barreiras praticamente intransponíveis para o homem, pois as margens de arribas e a força das águas constituíram paredes, ameias e fossos de fortalezas naturais. Assim, durante séculos, os alcantilados foram o domínio das águias, dos grifos e dos bufos reais, servindo os penhascos de suporte aos seus ninhos, e as terras em redor de territórios de caça ou de procura de carcaças. Mas apesar disso, estes locais não deixaram de ser utilizados pelo homem. Sempre que foi possível, entre as rochas, foram construídos socalcos para as únicas culturas capazes de medrar nesses solos: a oliveira e a amendoeira. E no Parque do Douro Internacional, os terraços destas culturas, aliado à presença de onde em onde dos pombais, dão uma nota humana a estas paisagens agrestes. Apesar da construção em meados do século XX dos grandes empreendimentos hidroelétricos que elevaram as águas dezenas de metros acima do seu curso normal, alterando radicalmente o regime e o ciclo natural dos rios, alguns desses locais mantiveram as populações dessas grandes aves planadoras, constituindo atualmente os parques naturais do Douro e Tejo Internacionais e o Vale do Guadiana, locais de grande importância para a conservação de um elenco de espécies que inclui aves necrófugas, grifos e abutres do Egito, e outras aves de presa como a águia real, a águia de Bonelli e o falcão peregrino, e a rara e esquiva cegonha preta. O Portugal das Montanhas, o chamado Alto Portugal, é um território que se estende a norte do Douro, num vasto cordão de serranias desde a Peneda a Montezinho e do Barroso ao Alvão Marão. O isolamento imposto pelas cordilheiras e vales abruptos, a posição geográfica, limite sudoeste de habitats e espécies de montanha de características alpinas, pirenaicas e cantábricas, e o clima, com pluviosidades muito elevadas e verões curtos, são um conjunto de circunstâncias que ditaram uma série de particularidades visíveis no povoamento em pequenas aldeias que raramente ultrapassam a cota dos 800 metros, na permanência de usos comunitários e num regime agropastoril assente na exploração de bovinos e caprinos de raças autóctones, associados à exploração de lameiros ou prados de lima, através da construção de socalcos servidos por rega em elevadas, com tomadas de água a partir de pequenos açudes, que por norma alimentam também sistemas de moagem movidos pela energia hidráulica. As rotações culturais são dominadas por regimes de rotação entre as batatas, o milho e o centeio, estrumadas pelas camas do gado, obtidas a partir do corte dos matos. Trata-se de um regime que constitui um excelente exemplo de sustentabilidade ambiental e que pode ainda hoje ser observado nos parques naturais da Peneda Gerês, Alvão e Montezinho. Existe um claro zonamento altitudinal nestas paisagens, de pinheiros, carvalhais, sotos e viduais, onde as árvores vão rareando com altitude, terminando nas charnecas de matos rasteiros
dominados pelas urzes e as carquejas, típicas das comiadas. Outra particularidade do nosso território consiste no facto do ponto mais elevado e da montanha mais expressiva estar situada fora do domínio do Alto Portugal. De facto, a Serra da Estrela constitui uma espécie de ilha no extremo ocidental de um arquipélago de montanhas que emergem na meseta ibérica. A sua elevada altitude fez com que seja praticamente o único local de Portugal onde ocorreram fenómenos glaciares em grande escala, facto que lhe moldou o relevo e nos deixou impressionantes monumentos geológicos e uma flora onde existem espécies reliquiais. Em termos climáticos, a Serra da Estrela é também uma ilha, pois os elevados valores de pluviosidade típicos do extremo noroeste do Alto Portugal, nas serras da Peneda, Gerês e Barroso, repetem-se apenas na Estrela. Assim, estas montanhas são um manancial de água, aqui nascendo alguns dos mais importantes rios portugueses que, alimentados pela montanha, rasgam alcantilados, espraiam-se em várzeas e lesírias, alimentam paúis, transportam e depositam sedimentos até aos estuários e devolvem a água ao mar, o mar da Ocidental Praia.